O sol se punha sobre os arranha-céus da Avenida Faria Lima, tingindo de dourado os vidros espelhados que refletiam a pressa da cidade. Davi Monteiro, herdeiro de um dos maiores impérios da construção civil do Brasil, esperava impaciente no trânsito dentro de seu carro importado. O motor silencioso e os bancos de couro aquecidos contrastavam com o mundo do lado de fora, uma São Paulo frenética, desigual, viva. Ele conferiu o relógio suíço no pulso. Estava atrasado para uma reunião com investidores estrangeiros. Seus olhos, porém, foram capturados por uma cena inesperada. Na calçada à sua direita, uma jovem com roupas simples e um olhar desesperado segurava uma plaquinha escrita à mão. Grávida. Com fome. Me ajude. O contraste daquela figura com o restante da paisagem urbana era tão marcante que ele quase desviou o olhar, até que seu coração disparou. Aqueles olhos, aquela boca, o jeito como ela segurava a barriga, era impossível. Era Clara, seu grande amor, a mulher que desapareceu 5 anos antes, sem uma única explicação, deixando para trás um coração despedaçado e perguntas sem resposta. Ele piscou, incrédulo. Teria enlouquecido? O semáforo fechou novamente e, com o carro parado, ele teve tempo de observar melhor. O rosto estava mais magro, os cabelos mais curtos, o corpo visivelmente cansado. Mas era ela. E estava grávida. Muito grávida. O mundo pareceu parar por alguns segundos. O barulho dos carros, as buzinas, até a música ambiente do carro desapareceram. Tudo o que Davi conseguia ouvir era o próprio coração, martelando em seu peito com uma urgência que ele não sentia há anos. Uma pergunta começou a se formar dentro dele, sufocando tudo mais. Será que aquela criança era sua? Quando o sinal abriu, ele não avançou. Estacionou o carro em uma vaga próxima e desceu, respirando fundo. Sentia as pernas trêmulas, como se estivesse prestes a abrir uma porta para o passado. Caminhou em direção à mulher e parou a poucos metros dela. Clara demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Quando o fez, seus olhos se arregalaram e ela deu um passo para trás, instintivamente protegendo a barriga. Clara. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Ela não respondeu de imediato. As lágrimas começaram a se formar, mas ela as segurou com força. O rosto endureceu. "O que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou, quase sem voz. "A pergunta é essa mesmo," ele rebateu, com o coração aos pulos. "O que aconteceu com você?" Um silêncio denso pairou entre os dois. Pessoas passavam ao redor, mas nenhum deles parecia notar. Davi ofereceu ajuda. Ela recusou. Insistiu. Ela hesitou. No fim, aceitou um café em uma padaria próxima. Aquela era só a primeira porta que se abria, para uma história que ele não fazia ideia de quão profunda e dolorosa seria. A padaria era simples, aconchegante, iluminada por luzes amarelas que tentavam aquecer o ar frio da noite que caía sobre a cidade. Davi pediu 2 cafés e um lanche para Clara. Ela agradeceu sem olhar nos olhos dele. A tensão era palpável. O reencontro, que poderia ter sido doce, parecia mais uma cena de tribunal. Ele a observava em silêncio, tentando juntar as peças. "Por que você foi embora?" ele perguntou, finalmente, com a voz embargada. Clara engoliu em seco. Seus dedos tremiam levemente ao segurar a xícara. "Eu não podia continuar com você, Davi. Não era seguro." "Seguro? O que quer dizer com isso?" Ela respirou fundo e contou tudo. A madrasta, mulher manipuladora e ambiciosa, havia ameaçado sua família caso ela não terminasse com Davi. Disse que destruiria a reputação da mãe dela, que inventaria mentiras e as espalharia. E mais, que estava disposta a ir longe para impedir aquele relacionamento. Clara tinha apenas 22 anos na época. Estava sozinha, sem pai, com a mãe doentes e com medo. Um medo que congelava a alma. "Você podia ter me contado," Davi disse, quase sem ar. "Eu teria protegido você. E como eu saberia disso? Eu vi o que seu pai era capaz de fazer com quem atrapalhava os planos dele. Eu vi o que a influência de vocês podia causar." Ele abaixou a cabeça. A verdade doía, mas fazia sentido. Ainda assim, o ressentimento lutava com a compaixão dentro dele. "E essa criança?" lhe perguntou depois de um tempo. "É minha." Clara olhou para ele por alguns segundos.
longos, difíceis. Eu não sei, disse, finalmente. É possível, mas eu não procurei você por isso. Eu não sabia que ia te encontrar hoje. Eu juro. As palavras eram sinceras. Ele sentiu isso, mas sentiu também o peso de cada possibilidade não vivida, de cada abraço que poderia ter acontecido, de cada plano de futuro que morreu prematuramente. Por impulso, ofereceu ajuda. Um lugar para ficar, não em sua casa, mas em um dos apartamentos que mantinha como investimento. É seguro, discreto, você pode ficar lá até resolver sua situação e fazer o pré-natal com tranquilidade. Clara hesitou, mas a exaustão venceu. Obrigada, ela disse baixinho. Naquela noite, enquanto ela dormia em um quarto limpo e aquecido pela primeira vez em meses, Davi ficou acordado, olhando para o teto, pensando em tudo, na possibilidade de ser pai, na mulher que voltou do passado, e no medo, muito maior agora, de se machucar novamente. O reencontro tinha acontecido, mas as feridas do passado estavam longe de cicatrizar. A semana seguinte trouxe com ela uma mistura avassaladora de emoções. Davi, entre reuniões e compromissos de negócios, encontrava tempo para acompanhar Clara nas consultas médicas. A primeira ultrassonografia feita juntos foi mais do que um exame, foi um divisor de águas. A tela iluminou a silhueta minúscula do bebê e, por um instante, os dois ficaram em silêncio absoluto. O som do coração batendo preencheu a sala, criando um laço invisível entre eles. Mas a médica franziu a testa, pediu alguns exames complementares. Davi sentiu um frio no estômago. Dias depois, a notícia veio como um baque. O bebê tinha uma condição cardíaca rara, tratável, mas exigiria cuidados desde o nascimento, acompanhamento especializado e, possivelmente, cirurgia nos primeiros meses de vida. Clara desabou em lágrimas no consultório. Davi segurou sua mão com firmeza. Vamos resolver isso. Eu conheço os melhores médicos do país. Eu não quero que você se sinta obrigado, Davi. Não se trata de obrigação. Se essa criança for minha, ou mesmo se não for, ela já mudou tudo. Mas enquanto ele mergulhava nessa nova missão de proteger e cuidar, o mundo ao redor começava a reagir. A família de Clara, desaparecida por anos, reapareceu. Tios, primos, até a madrasta, agora viúva, surgiram como se nunca tivessem virado as costas para ela. E todos com o mesmo discurso. Esse homem está te manipulando, quer te separar da gente. Davi, que confiava mais em dados do que em palavras, ficou em alerta. Será que Clara estava usando o bebê como ponte para sua fortuna? Será que aquele reencontro não foi tão por acaso assim? Sua mente analítica, acostumada a fechar negócios com frieza, lutava contra o coração que dizia: acredite nela. A tensão aumentava a cada novo encontro com a família de Clara. Eles pareciam saber demais sobre a vida de Davi. Um dos tios chegou a citar o nome da mãe dele, e foi aí que tudo mudou. A mãe do Davi? Clara perguntou, surpresa. Mas ela morreu quando ele era criança. É o que ele pensa, disse o homem com um sorriso enigmático. Mas nem tudo que seu pai contou era verdade, menina. Davi confrontou o pai naquela mesma noite. A conversa foi fria, dura, cheia de silêncios incômodos. O pai não negou. Confessou que a mãe de Davi, sufocada pelo ambiente opressor e pelos esquemas escusos da família, simplesmente foi embora. Abandonou tudo, inclusive o filho, para tentar recomeçar. Essa revelação abalou Davi profundamente. O homem que ele idolatrava na infância, que dizia que sua mãe havia morrido num acidente, mentiu por décadas. E pior, se a mãe estava viva, onde estava agora? Por que nunca o procurou? Além da dor, uma sensação inquietante se formava. E se essa história com Clara fosse parte de um ciclo maior, uma repetição disfarçada de reencontro? As duas famílias, Monteiro e Ribeiro, tinham raízes em um mesmo município no interior paulista, envolvidas em disputas de terra, alianças forçadas e tragédias encobertas. Davi, pela primeira vez, começou a perceber que talvez ele nunca tivesse sido dono da própria história, e que agora, com Clara e aquela criança a caminho, teria a chance de reescrever o próprio destino. A jornada estava apenas começando. Enquanto Davi mergulhava nas revelações sobre sua mãe e o passado obscuro das duas famílias,
Uma presença silenciosa começava a envenenar seus dias. Lívia, sua assistente pessoal, sempre eficiente, sempre presente, sempre leal. Pelo menos era isso que todos acreditavam, inclusive ele. Mas Lívia carregava um segredo há anos. Desde os tempos de faculdade, alimentava uma paixão silenciosa por Davi. Viu-o crescer na empresa da família, vencer, ser cortejado por tantas mulheres. Mas nenhuma mexeu com ele como Clara. Quando ela desapareceu, Lívia se sentiu, ao mesmo tempo, aliviada e culpada. E agora, com o retorno inesperado de Clara, um velho medo reacendia dentro dela. O medo de ser invisível para sempre. Começou de forma quase imperceptível. Uma mensagem que deveria ser encaminhada e se perdeu. Um convite para uma consulta médica que Clara nunca recebeu. Um relatório alterado que indicava atrasos financeiros na ONG que Clara queria fundar. Detalhes. Sutilezas, mas que alimentavam as dúvidas já presentes no coração de Davi. Clara, você disse que me mandou aquele endereço, mas eu não recebi nada. Davi comentou durante um jantar rápido. Eu mandei sim. Você respondeu até, tenho certeza de que não. Talvez tenha sido algum erro do sistema. Clara franziu o senho. Algo não batia, mas preferiu não insistir. Lívia observava tudo de longe. Sorria por dentro. A cada pequeno mal-entendido, a conexão entre os dois parecia mais frágil. Sabia exatamente onde tocar. Quando o assunto envolvia confiança, Davi se fechava. Sua infância marcada por silêncios e mentiras o deixara com uma capacidade quase cirúrgica de cortar laços quando sentia cheiro de traição. Enquanto isso, Davi se dividia. A razão dizia para manter distância, a emoção pedia que se aproximasse. E Clara, sentindo-se cada vez mais isolada, começou a suspeitar. Algo ou alguém estava sabotando a reaproximação. Mas quem? Foi durante uma manhã de segunda-feira que ela resolveu agir. Revisou todas as mensagens trocadas com Davi. Estranho. Algumas respostas pareciam fora de contexto, e outras, mais importantes, pareciam não ter sido nem abertas. Davi, posso te perguntar uma coisa? Ela disse, encarando-o durante uma consulta médica. Claro. Você viu o e-mail que te mandei sobre os exames do bebê? Qual e-mail? O que eu mandei semana passada, com os resultados e o parecer do cardiologista? Clara, eu nunca recebi isso. Desta vez, o alerta soou mais alto. Algo estava errado. Muito errado. Aquela sensação de desconfiança pairava no ar como uma nuvem carregada. Mas nem Clara nem Davi tinham tempo de lidar com ela naquele momento. A tradicional festa do Divino, celebrada no bairro onde cresceu a família de Clara, aconteceria naquela semana. Era uma tradição antiga, colorida e carregada de significados espirituais e comunitários. Clara foi convidada para participar como representante de uma ONG local que apoiava gestantes em situação de vulnerabilidade. Ela hesitou, mas decidiu ir. Precisava se reconectar com algo maior do que as mentiras e os jogos de poder que pareciam cercá-la por todos os lados. Davi, a princípio, resistiu. Nunca foi homem de festas populares, tampouco de manifestações religiosas. Criado por um pai ateu e pragmático, aprendeu a confiar apenas em números e contratos. Mas algo dentro dele começava a mudar. Talvez fosse a fragilidade da criança ainda não nascida. Talvez fosse a imagem de Clara, tão determinada mesmo com tantos obstáculos. Talvez fosse o vazio que começava a sentir ao redor de uma vida antes cheia de certezas. Na véspera da festa, Clara convidou Davi para acompanhá-la. Ele recusou, disse que tinha compromissos. Mas naquela noite, ficou olhando para o teto do quarto, pensando em tudo que deixava de viver por medo, pensando no que sua mãe teria buscado ao fugir. Liberdade? Fé? Amor? No dia da festa, a rua estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas, música ao vivo e crianças correndo. Clara caminhava devagar, sentindo o peso da barriga e o calor humano que a envolvia. Sorriu. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se acolhida. Mas então, enquanto participava de uma roda de conversa com outras mães, uma tontura a atingiu em cheio. Seus olhos escureceram, o mundo girou
e ela desmaiou. Foi o caos, gritos, correria, ambulância. Davi recebeu a ligação de uma vizinha que estava no evento. Em minutos, já estava no carro, quebrando todos os limites de velocidade. Chegou ao hospital antes mesmo da ambulância. Esperou na porta da emergência com o coração disparado. Quando Clara foi levada para o quarto de observação, ele entrou e ficou ao seu lado, em silêncio, segurando a mão dela, lembrando da criança na tela do ultrassom, pensando no som do pequeno coração, pensando em tudo o que estava por perder. Naquela noite, ao voltar para casa, Davi fez algo que nunca tinha feito antes. Ajoelhou-se ao lado da cama e, sem saber direito o que dizer, apenas fechou os olhos e murmurou: "Se existe alguém aí em cima, por favor, proteja os dois. Eu faria qualquer coisa para vê-los bem." No fundo, ele sabia que não se tratava de uma barganha. Era um pedido genuíno. Um homem acostumado a controlar tudo, agora se rendia à única força que não se pode controlar: a vida. Clara passou os dias seguintes se recuperando do susto na festa do Divino. O mal-estar foi causado por um pico de estresse aliado à pressão arterial instável. Os médicos recomendaram repouso, alimentação equilibrada e tranquilidade, um luxo que ela não se sentia capaz de ter. Mas algo dentro dela havia mudado. O susto não foi só físico, foi existencial. Deitada naquela cama de hospital, rodeada por desconhecidos e aparelhos, Clara teve um lampejo de clareza. Precisava deixar de apenas sobreviver. Tinha que viver com propósito. E, mais importante ainda, precisava garantir que o filho, sendo ou não de Davi, crescesse em um mundo melhor do que o dela. Assim que teve alta, procurou a coordenadora da ONG que conheceu durante o evento, a mesma mulher que a convidou para participar da Festa do Divino. "Eu quero ajudar", disse Clara com firmeza. "Quero transformar minha experiência em apoio para outras mulheres. Sei como é sentir medo, vergonha, abandono, e ninguém merece passar por isso sozinha." A coordenadora sorriu, emocionada, e assim Clara passou a fazer parte do projeto, inicialmente como voluntária. A cada dia, mergulhava mais no trabalho com outras gestantes. Ouvia histórias, ajudava em cadastros, organizava oficinas, entregava cestas básicas. Encontrou, enfim, uma razão que transcendia sua própria dor. Davi observava tudo à distância. Admirava em silêncio a força dela. Um dia, depois de ver um vídeo da ONG que viralizou nas redes sociais com Clara em destaque, ele a chamou para conversar. "Você está fazendo algo incrível, Clara. Eu pensei, se quiser, posso investir. A ONG pode se expandir, alcançar mais mulheres. Eu tenho os recursos." Clara olhou para ele com gentileza, mas também com firmeza. "Obrigada de verdade, mas esse projeto é algo que preciso construir com minhas próprias mãos, por mim e por ele", disse, passando a mão na barriga. "Quero que meu filho saiba que a mãe dele não se escondeu atrás de ninguém, nem mesmo de você." Davi engoliu em seco. Ele, que estava acostumado com pedidos de ajuda disfarçados de afeto, se deparava com algo raro, alguém que dizia não a uma oferta de poder e dinheiro. E mais uma vez, Clara o desconcertava, não por orgulho, mas por princípios. E isso era algo que ele achava que não existia mais. Mas nem tudo ao redor de Davi era luz. A cada passo que ele se aproximava de Clara, alguém se afastava no escuro. Camila, sua noiva, a influenciadora digital, vivia uma vida repleta de filtros, nas redes sociais e na realidade. Bonita, articulada, carismática diante das câmeras, mas nos bastidores era meticulosa, controladora e obcecada por manter sua imagem de casal perfeito com o empresário dos sonhos. O retorno de Clara a deixara em alerta, mas ela fingia indiferença. Até o incêndio. Era fim de tarde quando o antigo prédio onde Clara morava pegou fogo. Um curto-circuito, disseram os bombeiros. Por sorte, ela não estava no local, mas perdeu quase tudo. Davi, ao saber da notícia, não pensou duas vezes. Mandou o motorista buscá-la e a levou para a mansão onde morava com Camila. O clima era insuportável. Camila forçava sorrisos, mas o olhar era cortante. Clara, constrangida, tentava manter distância. Davi, dividido entre gratidão e culpa,
tentava manter a paz. Mas a presença de Clara naquela casa perfeita, com seus móveis minimalistas e paredes brancas demais, era como um espelho que refletia tudo o que Camila fingia não ver, a verdade por trás da fachada. Você acha mesmo que pode manter essa mulher aqui sem que isso afete nosso relacionamento? Camila questionou, num sussurro venenoso, uma noite antes de dormir. É temporário. E ela está grávida. E você não está desconfiado de mais nada, desse fogo, de como ela apareceu justamente agora. Ela perdeu tudo, Camila. Ou talvez esteja tentando ganhar tudo. Camila sabia que não podia competir com o passado de Clara, então decidiu buscar algo no passado que pudesse destruí-la. Contratou um investigador particular. Queria encontrar qualquer ponto fraco, um processo, uma mentira, uma dívida. O que ela encontrou, no entanto, foi um escândalo que ninguém esperava. O relatório trouxe à tona documentos de um projeto imobiliário de décadas atrás. Papéis que mostravam que o pai de Camila, quando era sócio menor da construtora Monteiro, esteve envolvido em negociações que prejudicaram centenas de famílias em um loteamento no interior paulista. Entre essas famílias, a de Clara. A conexão era explosiva. O pai de Davi, o mesmo que mentiu sobre a mãe dele, havia usado o nome da empresa para encobrir transações fraudulentas feitas por políticos locais, com a ajuda do então advogado, o pai de Camila. Camila ficou em choque. Aquela descoberta, longe de ser uma arma contra Clara, era uma bomba sob seus próprios pés. Pior, se Davi descobrisse, não apenas encerraria o noivado, poderia expor tudo publicamente. Ela precisava pensar rápido, mas a máscara começava a escorregar. Enquanto isso, Davi seguia em frente, cada vez mais incomodado com o contraste entre a vida superficial ao lado de Camila e a profundidade dos momentos com Clara. Começava, enfim, a entender. Amor não é o que brilha nos flashes, mas o que permanece quando tudo pega fogo, literalmente. Dias após o incêndio, o antigo apartamento de Clara começou a passar por reformas. Era uma construção antiga e os danos estruturais exigiam intervenções profundas. Um dos engenheiros responsáveis, contratado por Davi, encontrou algo curioso ao remover uma das paredes internas do quarto, uma pequena caixa de madeira, envelhecida, coberta por camadas de pó e fuligem. Curioso, entregou o objeto a Davi, que, ao abrir a caixa, sentiu o chão se mover sob seus pés. Cartas. Cartas escritas à mão, com a caligrafia de Clara, todas endereçadas a ele, e todas datadas do período em que ela havia desaparecido. As mãos de Davi tremiam enquanto lia. As primeiras eram desesperadas. Davi, por favor, me encontre. Eles estão me ameaçando. Nunca duvide do meu amor. Em outras, havia medo e tristeza. Não posso confiar em ninguém. Se um dia você ler isso, saiba que tentei. Cada palavra era como uma faca, abrindo feridas que ele achava que já tinham cicatrizado. E junto às cartas estavam cópias de comprovantes bancários, extratos de transferências e, principalmente, nomes. Nomes de pessoas próximas a ele que haviam recebido dinheiro diretamente do seu pai. Pessoas que estavam ao redor dele na época. Amigos, funcionários, a própria madrasta de Clara. Davi se sentou no chão, com os olhos fixos no papel. A verdade estava ali. Clara nunca o abandonou. Ela foi silenciada. E ele acreditou na mentira. Quando confrontou o pai, recebeu apenas o silêncio em resposta. Um silêncio que dizia tudo. O velho patriarca, rígido e impenetrável, se limitou a soltar uma frase amarga. Às vezes, a verdade é um fardo pesado demais para certos tipos de amor. Davi saiu da sala sem olhar para trás. As engrenagens que moviam sua vida haviam parado. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava se afastar de tudo e de todos. Ele pegou o carro e foi para a antiga casa de campo da família, no interior. Um lugar onde passara férias quando criança, antes que o silêncio entre os pais virasse norma. Lá, sozinho, cercado por natureza e memórias confusas, Davi se permitiu quebrar. Chorou, gritou, escreveu, pensou. E em meio ao caos de sentimentos, uma única certeza se formou. Ele havia sido injusto com Clara. E mais do que isso,
Havia sido injusto consigo mesmo ao permitir que o passado ditasse suas escolhas. Enquanto Davi se recolhia, tentando reencontrar sua essência longe dos holofotes e dos negócios, em São Paulo a atmosfera fervia. A festa de aniversário da empresa Monteiro Engenharia era um evento de gala, reunia empresários, políticos, influenciadores e imprensa. Era a oportunidade perfeita para Camila posar ao lado de Davi, reafirmar sua imagem pública e, quem sabe, tentar disfarçar as rachaduras visíveis no relacionamento. Mas Davi não apareceu, e o que era para ser uma noite de celebração corporativa transformou-se em um palco de revelações inesperadas. Lívia, a assistente fiel, caminhava entre os convidados com uma expressão rígida. Algo a corroía por dentro. As manipulações, os e-mails alterados, os encontros que ela sabotou, tudo parecia agora pequeno diante da culpa esmagadora. Viu Clara chegar, convidada pela equipe da ONG com quem a empresa iniciara uma parceria. Ela estava linda, mesmo com a barriga já pesada. Sorria, mas os olhos carregavam a tristeza de quem esperava alguém que não chegou. Quando Clara cruzou o salão, as duas se olharam. Foi nesse instante que Lívia decidiu. Pegou o microfone antes do encerramento do evento, sob olhares surpresos, e respirou fundo. Me perdoem interromper, mas eu preciso dizer algo. Algo que escondi por tempo demais. O salão silenciou. Eu fui responsável por afastar Davi e Clara. Interferi em mensagens, menti, ocultei informações. Fiz isso por inveja, por egoísmo, por amor mal resolvido. Eu queria que ele me visse, mas tudo o que consegui foi atrapalhar a vida de duas pessoas que só queriam se reencontrar. Camila, que até então sorria para as câmeras, arregalou os olhos. A confissão de Lívia, embora não envolvesse diretamente seu nome, lançava sombras sobre toda a estrutura de aparências que ela havia erguido. Clara ficou paralisada. Não sabia o que dizer, apenas sentiu as lágrimas caírem. Não de raiva, mas de alívio. Talvez, finalmente, a verdade estivesse vindo à tona. Davi soube do ocorrido através de uma ligação de um dos diretores da empresa. Não comentou, apenas desligou o telefone e caminhou até a varanda da casa de campo. O céu estrelado, silencioso, parecia menos opressor agora. Ele sabia o que precisava fazer. Era madrugada quando Davi pegou o carro e retornou para São Paulo. Chovia intensamente, uma tempestade de verão que parecia refletir o turbilhão dentro dele. No meio da estrada, os relâmpagos cortavam o céu com violência, e ele, dirigindo em silêncio, se perguntava se ainda haveria tempo para reparar tudo o que havia deixado ruir. Ao chegar, foi direto para o hospital. Recebera a notícia pouco antes de entrar no carro. Clara havia tido complicações e fora internada às pressas. A tensão da última semana, o esforço físico, o estresse emocional, tudo cobrava seu preço. Na recepção, soube que ela estava na sala de pré-parto, em observação. O bebê podia nascer a qualquer momento. Davi pediu para vê-la. A enfermeira hesitou, mas acabou permitindo uma rápida visita. Ao entrar no quarto, Clara estava pálida, com os olhos fixos no teto. Quando o viu, não disse nada. Ele se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Eu li suas cartas, disse, com a voz embargada. Ela virou o rosto. Os olhos se encheram de lágrimas. Finalmente, me perdoa por ter duvidado, por ter deixado o medo falar mais alto. Eu também tive medo. Ainda tenho, mas não podemos mais fugir do que sentimos. Ele segurou a mão dela. Ali, naquele instante, o tempo pareceu suspenso. Não havia mais negócios, mágoas, mentiras ou rancor. Havia apenas os dois, feridos, sim, mas verdadeiros. Seja esse bebê meu ou não. Eu quero estar com você, com ele, com vocês. Quero ser melhor do que meu pai foi. Quero escrever uma nova história, disse ele, com lágrimas nos olhos. O monitor cardíaco apitou. A médica entrou apressada. O bebê está vindo. Precisamos ir para a sala de parto. Davi se levantou, com o coração acelerado. Eu vou com ela. Horas depois, o bebê nasceu. Pequeno, mas forte. O choro preencheu o ambiente como uma sinfonia de vida. Clara chorava. Davi também.
No dia seguinte, o médico os chamou para conversar. Os exames mais recentes indicavam uma melhora espontânea na condição cardíaca do bebê. Algo raro, mas não impossível. O tratamento especializado continuaria, mas o pior havia passado. Isso é um milagre, disse a médica. Davi olhou para Clara. Ela sorria. Ele acreditava. Mas ainda havia uma pergunta pendente. O teste de DNA foi feito dias depois, por iniciativa de Clara. Ela precisava saber. Precisava oferecer a Davi a verdade completa, agora que tudo estava às claras entre eles. O resultado chegou numa manhã silenciosa. Não é seu filho, Davi, disse ela, entregando o envelope já aberto. Davi leu em silêncio. Respirou fundo. Depois, se aproximou do berço. Mas eu já sou o pai dele. E sempre serei. O nascimento do bebê e a revelação sobre sua paternidade trouxeram a Davi uma nova certeza. Ele precisava encarar de vez a sombra mais antiga de sua vida, seu próprio passado. Resolveu conversar com o pai uma última vez. Não para buscar justiça, mas verdade. Eu encontrei as cartas e os documentos e descobri muito mais do que o Senhor jamais quis me contar, disse Davi, firme. O pai o encarou em silêncio. Já não havia arrogância em seus olhos, apenas cansaço. Não fui justo com você, Davi, e também não fui justo com sua mãe. Ela está viva? Eu não sei. Ela fugiu, e eu deixei que você acreditasse que ela morreu. Foi mais fácil assim. Para mim, para a imagem da empresa. Então tudo isso era por aparência? O velho empresário respirou fundo. Você nunca foi meu filho biológico, Davi. Silêncio. O mundo pareceu girar. O quê? Você foi adotado ainda bebê? O nosso filho, o verdadeiro herdeiro, morreu no parto. Sua mãe estava arrasada. E então, uma funcionária da empresa, que havia tido um bebê rejeitado pelo pai, nos procurou. Ela não queria entregá-lo ao sistema. Fizemos um acordo. Ninguém mais soube disso. Davi sentiu o corpo gelar. A vida inteira fora uma mentira cuidadosamente construída. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Aquela desconexão emocional com o pai, a ausência da mãe, a busca constante por pertencimento. Quem era essa mulher? Perguntou. Seu nome era Maria Lúcia. Trabalhou aqui na empresa por quase uma década. Saiu logo depois do acordo. Nunca mais a vimos. Davi saiu daquele escritório sem olhar para trás. Sentia-se vazio e, ao mesmo tempo, cheio de perguntas. Contratou um genealogista? Iniciou uma busca. Meses depois, descobriu a história completa. Maria Lúcia era uma mulher simples, que havia sido demitida injustamente após denunciar condições insalubres no canteiro de obras da construtora. E mais, era tia-avó de Clara. O ciclo se fechava com uma ironia dolorosa e, ao mesmo tempo, mágica. Ele e Clara sempre estiveram conectados. Desde o nascimento, desde antes. Na tradicional festa de São João, num arraial montado pela ONG agora reformada, Davi e Clara caminharam de mãos dadas. Fogos de artifício iluminavam o céu. Crianças corriam entre as barraquinhas de milho, doces e balões. Davi se ajoelhou, segurando uma caixinha. Eu não quero repetir os erros dos nossos pais. Quero construir algo novo, com você, com ele, com todos que vierem depois. Clara, com lágrimas nos olhos, disse sim. Na multidão, voluntários, mães assistidas pela ONG, amigos e vizinhos aplaudiam. Aquela noite não era apenas uma celebração popular, era uma cerimônia de renascimento. O Natal chegou com um céu limpo sobre São Paulo. As luzes da cidade pareciam menos artificiais naquela noite. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, Davi via tudo com outros olhos. Não os olhos do empresário que busca lucro, nem do herdeiro pressionado a manter o império da família, mas do homem que havia aprendido, à custa de lágrimas, o valor das pequenas verdades e dos grandes gestos. A mansão onde morava já não era seu lar. Após meses de reformas, ele transformou o luxuoso apartamento que antes mantinha como investimento em algo com muito mais propósito. A nova sede da ONG, coordenada por Clara. Agora, os corredores antes frios e silenciosos eram preenchidos com vozes de voluntárias, risadas de crianças e histórias de superação.
Quadros nas paredes exibiam fotos de mães com seus filhos, frases de encorajamento e planos de expansão para outros bairros. Na noite de Natal, um evento simbólico foi organizado ali mesmo, um jantar solidário, aberto às famílias atendidas pela ONG, voluntários, apoiadores e amigos. Davi vestia uma camisa simples, sem marca, ajudando a servir refeições. Clara o observava de longe, segurando o bebê nos braços, agora com meses de vida e um olhar curioso que parecia querer decifrar o mundo. Ele está diferente, comentou uma das mães ao lado de Clara. Está mais leve, né? Sorriu ela, como se tivesse largado um peso enorme. Naquela noite, entre rabanadas, músicas natalinas e crianças brincando com bolas de papel colorido, Davi subiu em uma pequena plataforma improvisada e pegou o microfone. Boa noite a todos. Eu não sou bom com discursos, mas hoje preciso falar. Começou com a voz um pouco trêmula. Durante muitos anos, acreditei que minha herança estava no que herdamos: patrimônio, sobrenome, poder. Mas eu estava errado. Nossa verdadeira herança é aquilo que decidimos construir com as pessoas que amamos. Fez uma breve pausa, olhou para Clara, depois para o bebê nos braços dela. Essa ONG, esse projeto, é fruto do amor, da luta e da coragem de uma mulher que me ensinou a diferença entre controle e cuidado, entre aparência e verdade, entre medo e fé. Olhou para os presentes. Muitos choravam em silêncio. Eu vim de uma família onde o silêncio escondia feridas. Mas hoje, pela primeira vez, sinto que pertenço, porque aqui, nesse espaço, tudo é real. Obrigado por me darem essa chance de recomeçar. O aplauso foi espontâneo, caloroso. Clara caminhou até ele, emocionada, e o abraçou diante de todos. Mais tarde, quando o evento terminava, já com as luzes suaves piscando nos cantos do salão, Davi, Clara e o bebê foram para o novo lar que estavam preparando juntos. Uma casa simples, confortável, cheia de janelas abertas e risos pela manhã. Na porta, um envelope os aguardava. Era uma carta, de Maria Lúcia. O genealogista contratado havia finalmente feito contato. Ela estava viva, morava em Minas Gerais e dizia ter acompanhado discretamente parte da trajetória do filho que entregou. A carta era breve, mas cheia de emoção. Nunca deixei de pensar em você, mesmo quando achei que o perderia para sempre. Soube do que você se tornou. E, meu filho, estou orgulhosa. A vida pode ter nos separado por caminhos estranhos, mas o amor, esse sempre sobrevive. Davi sentou-se, com os olhos marejados. Ela existe, Clara, e ela me viu. Mesmo de longe, ela me viu. Agora é a sua vez de ver, de enxergar tudo o que construiu. Na sala, o bebê gargalhava com uma bola colorida que ganhara de presente. Lá fora, a cidade se iluminava com fogos e luzes. Mas dentro daquela casa, o brilho vinha de outro lugar, do perdão, do recomeço, da escolha consciente de amar, sem garantias, sem rótulos, sem obrigações. Davi abraçou Clara por trás, envolvendo também o bebê. Esse é o nosso Natal, nosso segundo nascimento. Ela sorriu. Nossa segunda chance. E ali, com um futuro ainda incerto, mas cheio de esperança, uma nova história começou a ser escrita, não com contratos e cláusulas, mas com gestos, verdades e amor genuíno.